Alô, gente, boa noite. Mais um Jogando Conversa Dentro. Hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. E o nosso tema hoje é o amor, né? Nenhuma pretensão da minha parte em explicar, conceituar, analisar, interpretar o amor. Eu acho que o amor é um tema que fica melhor exposto, melhor resolvido na arte, né? Na poesia, na música e na religião, né? Aí dentro de um outro prisma. Mas vamos jogar uma conversa dentro aqui, falar do amor, né? Que é essa abstração tão maravilhosa que tem mobilizado há milênios, né? A humanidade para tentar entender, né? Então, na terça-feira a gente fez uma roda de cura de alinhamento energético. Toda terça-feira às 20 horas eu faço. Essa roda de cura não é gravada. E eu tenho feito uma jornada pelos chakras. Então a gente está... Agora na próxima terça-feira a gente vai estar no quinto chakra, no Vishuddha. A gente trabalhou a Anahata, o chakra cardíaco, né? E o chakra cardíaco, ele é muito interessante, porque o chakra cardíaco fala de um upgrade, né? De um upgrade. Um upgrade que é quando as emoções viram afetos. O terceiro chakra, que eu sempre falo que o terceiro chakra é a interface entre o nível animal e o nível humano no homem, no ser humano, né? Todos os animais têm os 7 chakras, mas os 3 chakras básicos são muito mais operativos no animal, né? O ser humano tem os outros chakras funcionando mais e melhor do que nos animais. Porque os animais e a gente, na nossa parte animal, tem um tripé nessa história da sobrevivência, da perpetuação da espécie, que é se alimentar, reproduzir e se defender. Então, se alimentar está relacionado com o primeiro chakra, reproduzir com o segundo, se defender com o terceiro. No terceiro chakra, no Manipura, que é o elemento fogo, é onde vai se estruturar o eu, o ego, a sensação de indivíduo, né? De estar separado de tudo, né? O ego num estado bem bruto, bem animal, bem básico, né? Bem estrutural, né? Bem alicerce do egão mesmo, né? E o terceiro chakra também é onde se estrutura as emoções, né? As emoções em estado bruto. No quarto chakra, no Anahata, né? Primeiro chakra elemento terra, segundo elemento água, terceiro elemento fogo, quarto elemento ar, é o chakra cardíaco, que é onde é feita, onde tenta-se fazer esse upgrade das emoções em estado bruto para os afetos, sentimentos, né? Sentimentos mais elaborados que emoções em estado bruto, sentimentos e afetos, desde do amor mais condicional, do amor mais apegado, até o amor incondicional, né? Eu estava falando anteontem, repetindo um professor que eu tive, que foi a pessoa que mais me ensinou esse assunto de chakras, o professor Paulo Murilo Rosas, que foi a pessoa que trouxe para o Brasil, talvez para a América Latina, o Tantra da mão direita, o Dakshina Tantra. O Tantra da mão esquerda, esse Tantra sexual que está mais em voga agora. O Tantra da mão direita é de onde derivou o Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga é uma simplificação, um resumo do Tantra da mão direita para preparar o corpo e a energia para a meditação. Então o Hatha Yoga vem servir ao Raja Yoga, que é o yoga que fala sobre a meditação, né? Então o Paulo dizia que a humanidade ainda não conseguiu passar do terceiro para o quarto chakra. Porque qual é esse upgrade, na verdade, assim, o mais importante desse upgrade do terceiro para o quarto chakra? É a gente passar do ganha-perde para o ganha-ganha. E é claro, como o ser humano é de uma complexidade enorme, né? Eu tinha um professor que dizia que a gente tem que parar com essa mania do E,
do ou, né? E se apropriar do e. Não tem ou. A gente não é feio ou bonito, bom ou mal, né? Bem ou mal, certo ou errado, luz ou sombra. A gente é e. A gente é luz e sombra, bem e mal, certo e errado, virtude e defeito, raiva e poder de construção, alegria e tristeza. Então, né, a complexidade do ser humano é muito grande, que fez com que a gente tivesse mandando telescópio para descobrir cada vez coisas mais longe no universo, né? Uma astronomia, uma astrofísica, uma física quântica, uma física, né, super avançadíssima, a medicina avançando muito no diagnóstico, no tratamento da dor, né, na cirurgia, e a gente continua fazendo guerra. A gente continua lidando com homofobia, com racismo, com exploração do homem pelo homem, com destruição da natureza, com misoginia, com machismo, tudo isso terceiro chakra. A coisa mais folclórica do terceiro chakra é aquele homem das cavernas, né, que fica com tesão, quer reproduzir, aí olha a primeira fêmea que aparece e arrasta a mulher pelos cabelos, né, na caverna. A gente está fazendo isso de alguma forma, né? O ganha-perde é uma relação... Você vê qual é o sistema socioeconômico que preponderou no nosso planeta? O capitalismo. O capitalismo é a própria expressão do ganha-perde. Eu não estou fazendo proselitismo político, tá? A gente aprende na escola pirâmide social. E o que é pirâmide social? É uma estrutura socioeconômica onde pouca gente detém capital e poder no ápice da pirâmide e um montão de gente, uma massa imensa na base da pirâmide, né? De massa de manobra para que a pirâmide possa funcionar e quem está no topo da pirâmide possa angariar cada vez mais capital e poder, né? Então, o capitalismo é a própria expressão do ganha-perde. Duas pessoas, eu acho, tentaram fazer esse upgrade, cada uma na sua história, cada um no seu desenho sociocultural, econômico, antropológico, sociológico. Um foi Jesus, né? Outro foi Marx. Nenhum dos dois conseguiu, né? Jesus veio para fazer esse upgrade. Eu falei isso na terça-feira. Uma coisa mais emblemática para mim disso é aquele Cristo Redentor no Corcovado, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu vi isso a vida inteira, né? Esse gesto dos braços abertos, vocês não estão me vendo fazer aqui, é a própria expressão do amor incondicional. E foi isso que Cristo veio fazer, né? Eu tenho uma fantasia, para mim, Buda veio 600 anos antes de Cristo preparar a mente da humanidade, e Jesus veio 600 anos depois preparar o coração da humanidade. Nenhum dos dois conseguiu andar muito dentro do que eles pregaram, conheceram, viveram, exemplificaram, né? Porque a humanidade tem essa característica de ainda estar nas cavernas em muitos âmbitos de nós. E é só a gente ver os descaminhos que a cristandade tomou, né? Os descaminhos que a Igreja Católica tomou, e Cristo não fundou religião nenhuma, né? Uma religião que que fez quase 1000 anos de Inquisição, queimando dezenas de milhares de pessoas. Uma igreja que fomentou cruzadas, né, que foram pilhagens genocidas, né, nos países do Oriente Médio. Uma igreja que foi conivente ou omissa com a escravidão nas Américas, com o genocídio dos povos das Américas. Uma igreja que abafou séculos de pedofilia, de homossexualidade escondida em armários horrorosos dentro da igreja. Hoje a gente vê uma igreja protestante completamente gangster, né? E, né, tudo isso mantém a humanidade, né,
nesse nível ganha-perde. Marx foi outro, né? Que com a proposta maravilhosa, né? Absolutamente utópica, né? Marx, no fim do processo, preconizava uma sociedade sem polícia, sem políticos, né? De autogestão, com fraternidade, respeito ao próximo, sem exploração do homem pelo homem, né? O processo comunista é muito interessante e jamais passou do primeiro estágio, né? Na Rússia, a gente teve um psicopata, que foi o Stalin, né? Que acabou dando uma pernada no Trotsky. Talvez se o Trotsky tivesse ficado na história em vez do Stalin, talvez o processo tivesse tomado um outro rumo. A gente vê outro psicopata na Coreia do Norte, enfim, né? É claro que tanto a igreja quanto Marx, né? É claro que coisas boas aconteceram, porque ninguém é só ruim ou só bom, né? De alguma forma, a Rússia como ficou melhor do que o tempo dos czares, a China como ficou melhor do que os tempos dos mandarins, mas nem de longe aquela beleza que Marx preconizou, que não tem nada a ver com nada que houve, né? É claro, a igreja fez coisas legais? Claro que fez, né? Claro que fez coisas legais, né? Gerou um São Francisco de Assis, artistas maravilhosos, né? Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Figuras maravilhosas surgiram no seio da igreja, uma arte maravilhosa surgiu no seio da igreja, enfim. Mas tudo isso, estou falando tudo isso para a gente ver como a gente não conseguiu pular arquetipicamente, simbolicamente, psicoemocionalmente do terceiro para o quarto chakra. A gente não conseguiu pular do ganha-perde para o ganha-ganho. E o Gandhi falava isso, né, que não existe ganho real se alguém estiver perdendo. Pode ter um ganho temporário, pode ter um ganho ilusório, pode ter um ganho fantasioso, mas não existe a menor possibilidade de ganho real se alguém estiver perdendo. Alguém ou natureza, né? Só existe ganho real quando todo mundo ganha, que é o ganha-ganho. Que é isso que o quarto chakra preconiza. Até porque, além do quarto chakra gerenciar todo o sentir, né? Todo o espectro gradiente de afetos, sentimentos, emoções, né? O Anahata também gerencia dar e receber. No nível físico, o quarto chakra, que é o elemento ar, vai gerenciar o timo, que é uma glândula que tem atrás do externo, que tem a ver com imunidade e que mais ou menos na adolescência ele começa a hipofuncionar, tanto que na terça-feira eu sugeri uma coisa de yoga basicona, né? Percutir no timo, no externo, é uma forma de dar um upzinho no timo, né? De ajudar a imunidade, né? Principalmente quando a gente está doente, está com virose, né? Bacana ter esse cacoete de dar uma trabalhada aqui em cima do externo, que vai ajudando a dar um upzinho no timo, porque o timo na fase adulta ele fica meio caído. O quarto chakra vai gerenciar também respiração e função cardíaca, coração e pulmões, né? Que é super importante, essa conexão de coração com o pulmão, a conexão do mundo do sentir com a função cardíaca e muito especialmente com a função respiratória. Eu até falei uma coisa que o Reich, eu falo muito no Reich, né? Eu gosto muito do Reich. O Reich foi um discípulo do Freud até um determinado ponto, e ele foi o pai das terapias corporais, né? Dele depois veio bioenergética e tantas outras, né, escolas e correntes que fazem esse encontro da psicologia com o corpo, né? Aí
Aí o Reich falava o seguinte, que a amplitude com a qual você se permite lidar, né, transitar nas suas emoções, está diretamente ligado, gêmeamente ligado com a amplitude da tua respiração. Porque o Reich percebeu que quando a gente precisa não sentir, e isso não é racional na maior parte do tempo, o complexo corpo-mente, né, faz duas coisas. Isso acontece desde bebê, né? Sempre que entende-se, né, o psiquismo entende que eu preciso não sentir, eu contraio a musculatura e diminuo a minha respiração. Lembra de dentista quando dói? É assim. A gente trava, porque aí eu sinto menos. Por isso que a gente faz tensões musculares, para sentir menos. Por isso que a gente diminui imperceptivelmente a respiração, para sentir menos. Porque o inconsciente sabe tudo que a gente sente. E as raízes da maior parte do nosso sofrimento estão nesse lugar, que o Freud chamou de inconsciente. O quarto chakra vai gerenciar também os braços e as mãos. Então, simbolicamente, e às vezes nem tão simbolicamente assim, né, gerenciar essa dinâmica do dar e receber. E eu gosto de falar disso, porque essa dinâmica do dar e receber talvez seja das coisas que ficaram mais poluídas, né, pela religião, pela cultura, né? O Hellinger, o Bert Hellinger das constelações familiares, a lei do dar e receber é uma das 3 leis das ordens do amor. E ele dizia que sempre que você dá mais do que recebe, o sistema descompensa, e sempre que você recebe mais do que dá, igualmente o sistema descompensa. E olha que coisa interessante, né? Como quando você quebra essa dinâmica saudável, como você quebra uma pessoa e coloca, né? Tem um movimento dentro das religiões, dentro das ideologias políticas, né? O Reich falava também uma coisa importante: a ninguém interessa um homem potente. A ninguém interessa um ser humano culto, saudável, inteligente, de massa crítica, porque uma pessoa dessa ninguém controla e manipula. Então a ninguém interessa uma pessoa dessa. O Reich foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas que ele trabalhou, que ele participou, de todos os partidos comunistas que ele participou, porque ele era marxista. E ele falava isso, ele percebeu, ele dizia: a ninguém interessa um ser humano potente. Potência no sentido de conatos do Spinoza, de potência, de libido, de capacidade de transformação, né? De capacidade de colocar livremente, com potência, os teus talentos, tuas vocações na rua, na vida, para deixar um bom legado, para ser bem remunerado, para ser reconhecido, para sentir que você colabora com o planeta. Então, religião e política, né? Você vê que é uma coisa clássica de religião e de ditadura. Qualquer ditadura. Fatalmente vão demonizar sexo e dinheiro. Porque sexo e dinheiro, a gente viu isso lá no segundo chakra, tem a ver com libido. Né? Sexo é o teu poder. Sexo no sentido erótico, genital, né? te faculta reproduzir um outro ser humano. E sexo no sentido libido te faculta reproduzir uma obra. E a gente convencionou que dinheiro é o que retorna para a gente, né? Do que a gente emite para o mundo, né? Dos nossos talentos e vocações, e isso acontece, na grande maioria das vezes, na nossa vida profissional. Então, dinheiro e sexo fazem parte do mesmo pacote libidinal. Se eu demonizo sexo e dinheiro, eu tiro o teu conatos, eu tiro o teu poder e te torno manipulável e controlável. Olha que coisa genial. Outras coisas geniais, no mau sentido, né? Fizeram a gente acreditar que dar era mais nobre do que receber. Fizeram a gente acreditar que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si.
Fizeram a gente acreditar que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Dar o que falta dá raiva. E tem que dar mesmo. Eu não estou falando de dar um casaco para o mendigo na rua, porque você vai sentir frio 5 minutos, mas tem um armário cheio de casaco. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Convenceram a gente que de graça é mais nobre do que cobrado. E tudo isso são fatores de erodir a nossa libido. Porque dar mais do que receber, só se faz isso quando se tem um alto valor baixo, quando se tem uma autoestima baixa, quando se tem pouco poder pessoal. Então você dá mais do que recebe, esperando receber. É uma barganha. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir e tornar saudável, né? Que eu acho que está na gênese de tudo isso que eu falei, não tem problema nenhum dar esperando receber. A gente só dá esperando receber. Isso não está errado. Isso é biológico. A gente só dá porque precisa receber. O problema fica quando, como com tudo, quando a gente coloca deliberadamente má fé, quando a gente coloca deliberadamente um desejo de mentir, de enganar, de manipular, de controlar, e aí qualquer coisa é ruim. Mas a gente só dá esperando receber. O universo é na mão dupla. Por isso que o Hellinger falava, quando você dá mais do que recebe ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Sacou? A gente só dá porque precisa receber. Isso não é totalmente consciente, isso é quase uma pulsão, né? E não está errado. Isso é biológico, isso acontece em toda a natureza. Se chama troca. Só que isso foi demonizado, principalmente por religião, né? Porque religião precisava receber o máximo que podia, né? E reciprocidade, isso aí. E tirar o teu conatos. Porque quando você dá mais do que recebe, a tua autoestima, o teu potência, o teu alto valor vai diminuindo e você se torna, né, fragilizado. E a gente tem um monte de pequenas patologias, né? Quando você dá muito, você se torna credor. E quem recebe se torna devedor. E o devedor tem raiva do credor. Olha só como isso começa um enrolo danado, né? Fazer pelo outro mais do que por si vai totalmente contra essa premissa mais básica da cristandade, que é aquela frase mais famosa de Jesus, amai ao próximo como? Ele não falou nem antes, nem mais do que a ti mesmo. Então, ninguém pode dar o que não tem. Só que quando eu dou mais do que recebo, eu dou o que eu não tenho. Né? Eu dou. Quem não? Quantas vezes você não deu teu tempo? A gente não deu, né? Nosso tempo, nosso ouvido, nosso ombro, nosso dinheiro, nossa casa, nosso trabalho, às vezes sexo, né? Para receber alguma coisa. Gente, grande parte de todo mundo, né? Raramente alguém tem uma autoestima lá em cima, um alto valor lá em cima, que não seja egóico, de verdade. Né? Tá com uma autoimagem ótima, um amor próprio, né? Excelente, raramente. Então, dar mais do que receber vai servir a gente procurar autorregular, né? Esse buraco interno, essa falta interna, né? Essa fragilidade, essa vulnerabilidade, essa carência interna, a gente dá mais do que recebe e 100% de chance de não funcionar. E a gente continua fazendo. Né? É aquela coisa da lei de Einstein, que dizia como é que você quer que aconteça diferente, você continua fazendo tudo igual. E a gente, enquanto coletivo, enquanto cultura, enquanto civilização, a gente está há séculos repetindo procedimentos que não funcionam.
Como eu falei, né, aquela coisa eu me lembro do catecismo, né, que dizendo que dar o que sobra não tinha valor nenhum, só tinha valor dar o que falta. Dar o que falta dá raiva. E tomara que dê mesmo. Se você dá o que falta e nem raiva dá, puta merda, né? Tá ruim, né? Não tá legal. Então, muitas coisas se atravessaram, talvez deliberadamente, né? No sistema de crença cultural, na tentativa basicamente vitoriosa de abaixar o alto valor, a autoestima coletiva, para poder ficar mais manipulável, para ficar mais controlável. Isso aí o tempo todo. Você quer ver uma coisa? Uma confusão que tem, uma mistura que tem, como se alto valor e vaidade fosse a mesma coisa. Você se elogiar, você se admirar, é visto como vaidade. Eu não estou falando da vaidade saudável, né? Você querer se sentir bonito, você querer se sentir saudável, bacana, show de bola. Mas a vaidade mais crônica, mais aguda e crônica, é uma espécie de patologia, aonde a gente vai tentar compensar baixo valor, baixa autoestima, menos valia, né? Pouco amor próprio, né? A vaidade, ela é basicamente uma competição, né? Eu tenho que ser melhor que, né? Eu tenho que fazer melhor que quem, né? Para sentir, né? Eu preciso, às vezes, pisar no outro para subir, né? Eu preciso até me autoconvencer de que eu sou melhor do que o outro, para poder aplacar um pouco esse buraco interno. Então a vaidade é uma patologia compensatória, assim como o egoísmo. A senha da roda de cura de alinhamento da terça-feira foi eu primeiro. Essa senha já incomodou muita gente. Eu já ouvi muito em curso, em atendimento, quando essa senha veio. E gente falar assim, professor, está fazendo apologia do egoísmo? Não, eu estou fazendo apologia daquela frase de Jesus, do amar ao próximo como. Lembra de máscara de avião? Você pode estar com uma criança recém-nascida no colo, a primeira máscara é em você. Senão você desmaia e a criança vai pro beleléu junto com você. Então, lembra, ninguém pode dar o que não tem. Quando a gente não tem, a gente dá o que não tem para poder receber o que não tem. É maluco assim mesmo. É maluco assim mesmo. Isso dá muita raiva. Só que como isso é bem visto pela religião e pela cultura, olha que pessoa boa, né? Ela dá o que não tem, ela privilegia o outro em detrimento de si mesma, né? Ela faz tudo de graça. Essa é uma outra crença curiosa, né? De graça é mais nobre do que cobrado. Eu tive um professor que dizia, um professor quase mestre, que dizia, de graça a gente faz para a população de rua, vítima de catástrofe, criança de rua, velhinho de asilo, né? Mas de graça contraria essa lei da mão dupla universal, né? Yin Yang. Yin Yang, gente. Chinês já sabia isso há 5.000 anos. Chinês já sabia isso há 5.000 anos. Né? Eu acho bizarro, eu tenho um pouco de implicância com essa coisa quando eu vejo propaganda da galera espiritualista, ecologia, né? Quando vai cobrar, não fala valor, fala contribuição voluntária, contribuição consciente. Valor de troca é menos pior. Eu tive um professor que falava um negócio muito interessante. É claro que isso é genérico, tá, gente? Tudo isso é generalizado, não tem como particularizar aqui, né? E genérico sempre tem aquela coisa complicada de bater de frente com uma complexidade enorme que é o ser humano. Né? Eu fui beber água, esqueci o que eu ia falar, mas depois eu lembro. Eu vou voltar para o tema do amor, porque eu já estou indo para outros caminhos aí. Daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar. Tá?
Porque eu fui TDAH, né? TDAH, com 68 anos, os meus alunos já me conhecem, meus brancos históricos nas aulas. Gente, eu queria falar uma coisa também importante nessa reflexão sobre o amor, que é uma outra coisa que principalmente no mundo espiritualista, né, tem uma coisa que fica meio fantasia, que é o amor incondicional. O amor incondicional é essa vibe do amor incondicional que é muito legal, né? O amor que Cristo tinha pela humanidade, o amor que Buda tinha pela humanidade, que São Francisco tinha pela humanidade, esse amor incondicional, né? Da estátua do Corcovado lá em cima, com os braços abertos. Não vai rolar. Primeiro, enquanto você não curar o amor próprio. Depois, enquanto você, que eu digo a gente, né? Enquanto a gente não curar o amor próprio, nada acontece. Aliás, nada acontece de nada, enquanto a gente não se resolver dentro, porque o fora é o reflexo do dentro, né? A qualidade frequencial, vibratória, energética, psicológica, emocional que a gente recebe da vida, ela é absolutamente compatível com a frequência que a gente exala para a vida, né? Porque existe uma coisa que se chama ressonância e outra que se chama sincronicidade. E sincronicidade e ressonância são dois braços dessa grande lei chamada lei do karma, que é a lei de causa e efeito. E essas duas leis fazem com que os encontros aconteçam de uma forma absolutamente similar e sincrônica, né, na vida da gente. Eu coatraio você, você coatrai a mim. Uma coisa que eu acho interessante nessa coisa do amor condicional, amor não condicional, é essa perspectiva também da meia laranja. Olha quanta crença maluca a gente está atravessada aqui no imaginário coletivo. Convenceram a gente que a gente tem uma falta. Convenceram a gente que nos falta e que a gente tem que completar. A meia laranja vem ao reboque dessa crença. Então eu preciso encontrar uma alma gêmea para completar a laranja, para eu poder ser feliz. Aí quando a alma gêmea vai embora, como é que a gente diz nas músicas, né? Ah, meu amor, o amor foi embora. Provavelmente, o que talvez aconteça é que eu preciso do outro para experimentar através do outro o amor que é constitucional a mim. Eu já nasci pleno, inteiro, completo, né? O amor, essa energia, essa força que a gente deu o nome de amor, né? Está em mim, está em todo mundo, está em todo o universo. Mas a grande parte dessa energia, dessa frequência, dessa força, dessa qualidade, está adormecida, está anestesiada, está inconsciente para mim. Então eu preciso do outro, né? Eu preciso de religião para poder experimentar através da religião um amor que eu trago no meu coração. Eu preciso me apaixonar e experimentar através do outro o amor que sempre teve dentro de mim. Por isso que não tem alma gêmea nem meia laranja, né? Aliás, alma gêmea é até um jeito poético, né? Bacana da gente falar, né? De um grande amor, de um grande encontro de almas, né? Mas, de qualquer maneira, a coisa de alma gêmea acaba, de alguma forma, né, trazendo essa ideia de que eu preciso de alguma coisa externa para completar uma incompletude. Eu acho que tem uma chave importante aí nessa história, né? Também por isso a gente dá mais do que recebe, né? É aquilo que eu falo sempre, tem muito aluno meu aí, eu falo isso a beça em curso, né? É como ainda está presente no inconsciente coletivo essa ideia de que eu nasci culpado e pecador. Porque tem 2000 anos essa história no inconsciente coletivo, tem até um ritual que se faz na igreja para limpar o pecado do Adão lá atrás.
E Adão e Eva nos fizeram, né, nascer pecadores e culpados, congênitos. Né? A gente nasce com passivo trabalhista, que é o pecado lá do Adão que a gente tem que limpar. A gente ri disso porque a gente sabe que isso é mito, mas a gente ainda funciona assim, emocionalmente, relacionalmente, comportamentalmente. Como é que a gente funciona assim? A gente espera que exista um fora. Né? Primeiro a gente experimenta um vazio e uma falta, para começar. Né? Não existe vazio e falta, mas sabe aquela história que eu acho que era um dos caras do Hitler que falava: se você começar a mentir, você repete a mensagem, a mentira ela vira verdade? Então, essa é uma mentira que virou verdade. Que a gente tem uma falta, que a gente tem um buraco interno, que a gente tem um vazio. E a gente sente. E isso é transmitido morfogeneticamente, pelo DNA. Não é ninguém que ensina pra gente. Claro, ensinam também. Né? Ensinam também. Mas tem um vazio que precisa ser preenchido. No Oriente, eles têm uma vantagem sobre nós, né? Que eles sabem que esse preenchimento é um autopreenchimento. É dentro que você encontra. Mas na nossa cultura, não. Olha como isso roubou conatos. Olha como isso roubou libido. Olha como isso roubou potência. Eu preciso de um fora. Eu preciso de dinheiro, trabalho, bem material, religião, casamento. Olha só. Quanta gente eu recebi em consultório. Quanta gente. Se sentindo no vácuo, com o tapete puxado, né? Porque se separou, porque ficou viúvo, porque os filhos saíram de casa, porque se aposentou, porque roubaram um bem material. Os meus alunos sabem que eu gosto de umas perguntas que eu chamo de pergunta bússola, que são umas perguntas aferidoras. E talvez a mais potente delas para mim é: quem sou eu sem? Se eu tirar tudo aonde eu me ancorei, né, nós somos meio polvos. A gente vai jogando tentáculo. A gente joga um tentáculo nos bens materiais, outro no casamento, outro na vida social, né? Outro drogas, enfim, não importa. E quem sou eu? Se eu recolher todos os tentáculos, o que sobra? Sabe o que sobra? Nada. Sobra alguém que nasceu pecador e culpado. Sobra alguém que tem falta e vazio interno. Olha que horror. Olha o tamanho que deixaram a gente. Isso tudo, gente, eu não sei em que nível isso foi deliberado, mas para mim foi deliberado. Porque isso é genial. Como destruidor de autoestima, de alto valor, de potência. Eu sou dependente, eu sou refém do fora. E quando não tenho fora, eu volto para aquele vazio. Quer ver um negócio que é emblemático? Eu falei disso na terça, tenho falado pra caramba. O AA, Alcoólicos Anônimos. Método Minnesota, criado nos Estados Unidos por 2 ex-alcoólicos. Aquele dos 12 passos, né, do Só por Hoje, do Evite o Primeiro Gole, que começou com a AA, Alcoólicos Anônimos, depois apareceu o NA, o Narcóticos Anônimos. Agora, gente, a gente tem instituições dentro desse esquema dos 12 passos para comedor compulsivo, sexo, emocionais, workaholics, mais bizarro ainda, usuário de academia, usuário de informática e videogame, tudo coisa saudável. Sexo, comida saudável, videogame, academia, informática, tudo saudável. Tudo vira droga igual cocaína, heroína, tudo. Álcool, igual. Por quê? Porque convenceram a gente que a gente tinha um vazio dentro, que algo faltava. Esse talvez seja a chave do nosso sofrimento. Né? Talvez seja por isso que nos anos 70, a China e a Índia e o budismo invadiram o mundo ocidental, trazendo yoga, budismo, macrobiótica, chakras, I Ching, tarô, Tai Chi Chuan, acupuntura, shiatsu, ayurveda, né? Meditação. Talvez para que a gente entenda e desconstrua essa ideia de que nós somos seres faltantes.
de que nós somos seres vazios, né? Isso deixou a gente bizarramente refém. Soma-se a isso aquilo tudo que eu falei antes. A gente não acredita que dar é mais nobre do que receber, que dar de graça é mais nobre que cobrar, que fazer pelo outro é mais nobre que fazer por si, que dar o que falta é mais nobre que dar o que sobra. Olha só. É um esquema. É um esquema, é uma matrix que botaram a gente, onde a gente vive uma realidade interna que não existe. A gente não é assim, constitucionalmente. A gente está assim enquanto civilização, há muitos séculos. Há muitos séculos. O que isso tem a ver com o quarto chakra? Tudo. Porque o quarto chakra, ele é a sede do mundo do sentir. O quarto chakra é a sede da logística do dar e receber. Eu tinha um professor que dizia que a gente anda pela vida com as mãos assim, abertas. Em cada mão tem uma bandeja. E uma bandeja está escrito sim, a outra bandeja está escrito não. Como é que você tem operado com a dinâmica do sim e do não? Você tem dito não quando você não queria dizer? Você tem dito não quando você queria dizer não, mas não disse? Quantos sims você falou que não queria ter dito? Quantos nãos você não falou? Ou quantos nãos você falou que não queria ter dito não? Ou quantos sims você não falou? Como é que a gente... Que autonomia a gente tem sobre o sim e pelo não? Sobre o sim e pouca? Pouca autonomia. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que não é consciente e é muito, eu vou chamar de pulsional aqui, tá? É muito visceral. A gente precisa pertencer. Isso não é racional, isso é visceral, é atávico. A gente precisa pertencer. A gente precisa ser amado. A gente precisa ser incluído. A gente precisa ser olhado, respeitado, admirado, minimamente que seja. E, gente, a gente aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Terapeutas têm mais essa noção de como as pessoas suportam relacionamentos abusivos, tóxicos, trabalhos que odeiam, estar onde não gostam, né? Porque não dizem não. Porque não querem correr um risco de deixar de receber as migalhas que normalmente se recebe. Porque a gente aceita a migalha. A gente passa por cima de si, da gente, fácil. Fácil. A gente privilegia o outro fácil. A gente dá mais do que recebe fácil. Porque a gente não pode. E isso não é racional. A gente não pode correr o risco de não pertencer, de não ser incluído, de não ser olhado, de não ser gostado. E a gente aceita migalha, doente. A gente adoece fácil com isso aí. Tudo isso, esses adoecimentos todos, são filhos de tudo isso que eu falei. De toda essa estrutura que religião, principalmente religião, no passado construiu. Quando disse pra gente que a gente era pecador e culpado. A merda começa aí. E aí no bojo veio tudo isso, né? Esses abaixadores de conatos, esses destruidores de libido, que é privilegiar o outro, não, tudo isso que eu falei aí. Tudo isso é para baixar a libido. Demonizar dinheiro e sexo, tudo isso para baixar a libido. Por quê? Porque a ninguém interessa um ser humano culto, potente, inteligente, saudável. Porque um ser humano desse, ninguém controla, ninguém manipula. Então, um ser humano desse é o que já fez o upgrade do 3º para o 4º chakra. Porque quem tem esse medo do ser humano potente é quem está no 3º chakra, que é o ganha-perde. E o ganha-perde necessita de muita gente perdendo, para que pouca gente ganhe. Isso não é proselitismo político, não, gente. Isso não é ideologia. Isso é sociologia, antropologia, história. Né? Não tem nada a ver com ideologia. Isso é fato.
Isso é fato. A gente aprende na escola, pirâmide social. E a gente faz isso nas nossas relações. A gente muitas vezes se coloca na base da pirâmide para minimamente se sentir incluído e deixa alguém no topo da pirâmide. A gente está sempre sendo refém de alguma coisa. Refém de religião, refém de relacionamento, de casamento, de trabalho. A gente faz isso fácil. Fácil, porque a gente aceita migalha. Porque o nosso conatus, né, adoro esse termo spinoziano, a nossa libido, a nossa potência, vem sendo erodida. Erodida a ponto de isso manter a humanidade como um todo a nível ainda de terceiro Tiago. A gente, né, aqui, a gente avançou pra caramba, a gente tá vendo buracos negros e exoplanetas, né, há muito mais anos-luz do que a gente pode imaginar, já está se vendo. Mas emocionalmente a gente ainda está na idade da pedra. É claro que eu estou generalizando. A gente faz guerra, gente, guerra. Tem mais surreal do que guerra. Não tem mais surreal do que guerra. Claro, tem mais horroroso, individualmente, pedofilia, um monte de coisa assim. Mas no contexto coletivo, não tem nada mais bizarro do que guerra. Não tem nada mais bizarro do que destruir a casa onde se mora. Que a gente tem feito ao longo dos milênios, destruir o planeta. Né? Claro, tem uma religião, né, que falou pra gente que o ser humano era o top de linha e que a Terra toda foi criada para o ser humano usar. Foi isso que o ser humano fez. Usou como um supermercado. Principalmente porque ainda inventaram o Satanás, né? Porque Deus criou, deu livre-arbítrio para o homem foi lá, fez merda, né? Deus foi lá para o céu esperar quem der para chegar lá, e aqui ficou Satanás tentando melar o projeto divino. É dentro disso que a gente se construiu como espécie humana, emocionalmente, psicologicamente, e é onde ainda estamos. Muito. Porque o machismo é filho disso, a homofobia é filha disso, o racismo é filho disso, a xenofobia é filha disso, a destruição da natureza é filha disso, a toxicidade das relações é filha disso. E aí, gente, né? O que isso tem a ver com amor? Tudo, né? Tudo. O amor fica cada vez essa grande abstração. A gente sabe muito bem o que é paixão. A gente sabe muito bem o que é tesão, o que é paixão, né? A paixão que vem junto com posse, que vem junto com apego, né? Que muitas vezes vem junto com um erotismo meio né? Meio erotólatras anônimos, né? E o erotismo vira também uma via de preencher esse vazio interno. Isso tudo a gente conhece. Agora, amor, será que a gente conhece? Não sei. Aí eu acho mais legal quando os artistas, os poetas, os músicos, né, falam de amor. Ou então quando os místicos, bacanas, falam do amor. Né? Fora isso, fica uma abstração. Né? O que a gente conhece mais é paixão, amor com apego. Tudo isso tem a ver com o quarto chakra. É por isso que eu acho que enquanto não se curar o amor próprio, e o Jesus falou lá atrás, amar ao próximo, como? Como? Com que qualidade a gente tem feito isso? Né? Eu tenho um grande amigo meu, né, a gente conversando sobre isso, e ele falava, como é que eu posso me amar? Eu tenho tanto defeito, tanta imperfeição, já errei tanto, já falhei tanto, tenho medo, angústia, raiva, tristeza, como é que eu vou me amar? Essa pergunta é boa. Eu não tenho resposta para isso, obviamente. Mas até onde hoje, eu acho assim, eu posso amar o meu corpo físico, né? Amar essa maravilha, não é amar de apego, tá? Não é amar de apego, não é amar de vaidade, né? Amar a maravilha que é um corpo físico,
né? Essa maravilha que tem dentro essa máquina de átomos, de moléculas, de células, né? De uma inteligência enorme, que a gente não é consciente de nada. Gente, eu estou falando com você, tem galáxias acontecendo aqui, eu não participo. Meu corpo funciona por si mesmo. Adoece quando quer, fica bem quando quer. É uma maravilha, eu posso amar isso. Eu posso amar minha inteligência, meus sentimentos. Eu posso amar a ideia de um espírito, de uma essência. E posso ter compaixão com os meus erros, meus fracassos, minhas falhas, minhas imperfeições humanas, porque elas fazem parte de mim também. E compaixão não é pena, nem é complacência. Porque muitas vezes compaixão é linkada com esses dois significados. Compaixão não é pena, compaixão não é complacência, compaixão é uma aceitação madura e amorosa do que é. Compaixão é uma aceitação madura e amorosa do que é, e tipo assim, mãos à obra, né? Porque erro, falha, defeito, imperfeição é material de trabalho. Raiva, medo, angústia, ansiedade é o sinalizador da necessidade de trabalho. Nosso sofrimento, nossas emoções em desequilíbrio não é Satanás, né? Não é culpa de ninguém. É uma forma do sistema informar para a gente que tem pendência. Raiva, medo, tristeza, angústia, ansiedade, né? É uma das formas que o sistema, que o campo, que a vida tem de sinalizar para a gente que tem questões. Em geral, no âmbito inconsciente, pendências, né? Questões que não foram curadas, que não foram resolvidas, que não foram olhadas, que não foram capitalizadas evolutivamente, né? Que vem de vida passada, que vem da ancestralidade, que vem dessa vida, que vem da interação extremamente complexa que a gente faz com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico. O universo todo está trabalhando para a gente acordar. Todo trabalhando. E partes das instituições humanas ao longo da história trabalharam para a gente dormir, né? E a gente está dormindo. A gente ainda está dormindo. A gente ainda está com o nosso conatos, nosso poder pessoal, nosso poder de fogo, né? Subutilizado pra caramba. Porque tem um sistema de crença que minou o nosso emocional, que minou o nosso inconsciente. Porque ele vem passando de pai para filho há milênios. Olha que trabalho que a gente... Pelo menos agora a gente sabe disso, né? Isso já é um ponto a favor, né? Agora é um trabalho de formiguinha, vidas. Sei lá quanto tempo a gente vai ter que viver para poder implantar novos softwares, né? Porque só saber aqui, é isso que eu tenho falado, fiz uma live há um tempo atrás, né? Que recursos a gente tem efetivamente do que a gente já conhece para lidar quando o bicho pega. Porque quando o bicho pega, a gente acaba lidando com os milênios. A gente acaba lidando com o que está condicionado, porque está muito condicionado. Então a gente tem esse desafio, né? Que também não pode ser feito com um nível de exigência, de cobrança, de culpa. Tem que ser feito com consciência, com responsabilidade, mas com compaixão, né? Um trabalho de reeducação profundo, lento, né? Demanda terapia, demanda meditação, demanda estudo, demanda orar e vigiar, né? Tá atento, tá olhando, tá sentindo, tá intuindo. Tudo isso tem a ver com amor. E tudo isso, esse amor tem que começar por mim. De autoaceitação. Autoaceitação não é complacência. Aceitar não é concordar. Aceitar não é passar a mão na cabeça. Aceitar é olhar e ver que aquilo existe. E está ali. Beleza, está ali. Vamos trabalhar. Enquanto eu negar, não acontece nada. Enquanto eu tiver resistência, reatividade, controle, defesa, nada acontece. Aquilo continua ali. Por isso que a gente está tanto tempo. Einstein, a coisa do Einstein, né? Como é que você quer que mude se continua fazendo do mesmo jeito?
Então, gente, né, isso dá congressos, né? Congressos. Mas, para mim, o essencial, né, que não é invisível para os olhos, é dentro, né? É recuperar o amor próprio, recuperar uma boa autoimagem, recuperar o poder pessoal, recuperar o alto valor, recuperar a autoestima. Sabe por quê? Recuperar? Porque nada disso fugiu. A gente não tem como perder nada disso. Ninguém tem como roubar. Mas a gente tem como não ver. E não vendo, não sente. E isso está muito coberto pela poeira dos milênios. Em muita gente, na maioria de nós. É claro que eu estou generalizando. Né? Na poeira dos milênios. E a partir dessa cura, dessa limpeza, né? Mais limpeza do que outra coisa, eu acho, a gente vai limpando as nossas relações. Porque na medida em que eu me limpo, eu vou curando, eu vou tornando mais saudável essa logística do dar e receber. Lembra, não tem problema nenhum dar esperando receber. A gente só dá porque precisa receber. Né? Inventaram que isso é feio. Feio é manipular isso. Feio é ter má fé com isso para ganhar alguma coisa em cima de alguém. Ganha, perde. Mas no nível do ganha-ganha, eu só dou porque eu preciso receber. Problema nenhum. Isso acontece em toda a natureza. Toda. Do nível celular ao nível das grandes galáxias. O universo todo é no yin e no yang, né? No sistema de troca. Por isso que de graça não é mais nobre do que cobrar. Porque tem uma coisa que chama investimento libidinal. O quanto de conatos, o quanto de poder pessoal você está disposto a colocar para crescer, para se curar, para se expandir, para ser mais próspero, para ser mais feliz, né? Para curar as relações, para que elas sejam mais leves, mais saudáveis, mais fluidas. Né? O quanto a gente está disposto a investir libidinalmente, né? Em termos de poder pessoal, de conatos. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que uma chave está por aí. Né? Então, gente, tá dando 1 hora de papo já. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui no Instagram e amanhã tá no meu canal de vídeos no YouTube. Tá como podcast no meu canal de podcast lá no Spotify, tá bom? Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, no meu Instagram tem a roda de cura de alinhamento energético. Vamos para o quinto chakra. O quinto chakra é interessante também, porque o quinto chakra é a interface entre pensar e sentir, entre cabeça e coração. E o quinto chakra tem uma pergunta. A pergunta do quinto chakra é: o que você fez com a libido, com o conatos, com o poder de criação que você recebeu no segundo chakra, que te faculta reproduzir um ser humano e reproduzir uma obra? O que você fez em termos de qualidade? O que você está fazendo? É bem bacana a gente trabalhar. Lembra que na roda de cura é um trabalho terapêutico. E aí, na próxima quinta, né, eu entro com esse papo que tem a ver com o papo da roda, com o trabalho da roda de cura. Tá? Depois da jornada dos chakras, nas terças-feiras, que vai terminar daqui a 3 quintas-feiras. 3 quintas-feiras. Sem ser essa, mais 3. Né? O quinto, sexto e sétimo chakra. Eu vou fazer uma nova jornada de roda de cura, que é com as 4 direções do xamanismo. Tá? Bom, para finalizar, gente, você já medita? Se você já medita, e se você ainda não medita, eu estou oferecendo um workshop ao vivo pela plataforma do Zoom, no sábado, dia 24 de agosto, sem ser esse sábado que vem o outro, de 8 da manhã às 6 da tarde, Descomplicando a Meditação.
eu tenho dá para falar de meio século, né? Eu tenho meio século de estudar, praticar, pesquisar, aprender. Há 30 anos eu trabalho com gente que eu ensino, dei aula de yoga há mais de 20 anos, né? E eu fui estruturando uma forma de ensinar, aliás, vale para tudo que eu ensino, é como eu gostaria de ter aprendido. Nós não somos indianos. Meditação não demanda necessariamente sentar em postura de lótus, não demanda ritual, não demanda ter uma religião, não demanda nada que não seja a prática mais simples que o homem criou. Então a gente vai descomplicar, porque eu acho que a literatura complicou muito, porque muita literatura vem da Índia, né? Então eu também não pertenço a instituição nenhuma. Eu não vou trazer para você uma doutrina com um tipo de meditação. Eu vou te dar um conteúdo teórico, simples e na veia, para você entender o processo, né? Como isso funciona no físico, no mental, no emocional, no energético. E a gente vai praticar, né? Umas 3 ou 4 técnicas bem básicas da Índia e do budismo para você experimentar e engrenar, né? E colocar no teu dia a dia, porque meditação foi feita para ser a vida toda, para ser inserida no dia a dia, como é dormir, acordar, ir no banheiro, né? 3 refeições por dia, trabalhar, estudar, se relacionar, ter vida social, lazer e meditar. Na Índia, na escola já ensina a meditar. É um trabalho homeopático de limpeza psíquica e emocional. E a gente vai falar muito disso, muito. Meditar ajuda o físico, ajuda a trabalhar questões que hoje acometem muito a gente, depressão, angústia, ansiedade, tristeza, raiva, medo, né? Concentração. E vai ser bem bacana. Vai aqui na minha bio e ainda está R$ 197 para pagar em 12 vezes no cartão, ou no Pix e cartão, ou em 2 cartões, tá? O valor vai aumentar, tá bom? Já tem gente pra caramba, sei lá, tá quase chegando em 100 pessoas já, eu acho, né? Que o pessoal tá se inscrevendo muito, porque é um assunto que todo mundo gosta, né? É um assunto que tem muito dificultador, desnecessário, e a gente vai simplificar, e a gente vai descomplicar, tá bom? Vai ali na minha bio, dá uma olhadinha e entra no time com a gente. Vai ficar por 1 ano a gravação disponível para você. Tá legal? Então é isso aí. Até a próxima terça. Bom fim de semana. Terça-feira, roda de cura. Vamos lá para o quinto chakra. Beleza, gente? Um beijo aí para todo mundo. Para quem está chegando agora, vai ficar gravado aqui no meu canal de vídeo no YouTube e como podcast no Spotify. Tá bom? Um beijo aí. Bom fim de semana.